entender o que está sendo falado. Tem coisa aqui, Alexandre, que eu vou falar que é óbvio. Mas o óbvio que não é falado, não é óbvio. Repita para essa pessoa que está do seu lado: o óbvio que não é falado, não é óbvio. Então tem coisas que eu vou falar aqui que é óbvio. Mas é preciso falar, Dom, para que ela possa trazer uma clareza. E a clareza vai trazer um resultado. Muitas coisas na nossa vida não acontecem porque nós não temos clareza daquilo que foi falado. Porque o óbvio foi deixado de ser falado. Então tem coisas aqui que eu vou falar, Carlos, que são óbvias, mas que são necessárias para você discernir, para que você possa sair daqui para viver essas verdades lá fora. Colossenses capítulo 3, verso 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Repita forte comigo: mas Cristo é tudo em todos. Mas Cristo é tudo em todos. Você pode levantar sua mão direita para o céu e declarar bem forte: mas Cristo é tudo e em todos. Bem forte: mas Cristo é tudo em todos. Você pode aplaudir a Jesus? O tema dessa mensagem é Cristo, fonte de prazer. Existem dois tipos de pessoas que seguem a Jesus. Dois tipos de pessoas que seguem a Jesus. Primeiro, é aquelas que buscam Jesus por aquilo que Ele pode dar. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Eles buscam Jesus por aquilo que Jesus pode lhe dar. Então alguns, Caio, buscavam Jesus por causa do pão. Outros buscavam a Jesus por outras coisas. Mas o interessante, Leopoldo, que aqueles que buscavam Jesus pelo pão, esqueciam que o pão embolora. Que o pão uma hora acaba. E o pão não é uma fonte eterna de prazer. Com todo amor, aí uma pessoa está lá e fala assim: não esqueça que o pão embolora, que o pão acaba, que o pão não é suficiente. Outros, escute aqui, outros buscavam Jesus por causa dos milagres. Mas pasme o que eu vou falar aqui nessa noite. Jesus curou gente que era cego? Curou? Jesus curou gente que era surdo? Jesus curou gente que era paralítico? Jesus ressuscitou gente que estava morta? Todos esses morreram? Não, vou falar de novo. Todos esses que Jesus curou e ressuscitou morreram? Então olha para a pessoa que está do teu lado de novo e fala assim: a cura não é suficiente. Muitos buscaram pelo pão, mas o pão embolora, o pão acaba, o pão não é suficiente. Muitos buscaram Jesus por causa da cura, mas todos aqueles que foram curados morreram. Então a cura não é suficiente. E teve um montante que buscou Jesus pela prosperidade. Mas quando descobriram que a prosperidade que Jesus prometia não era aqui, abandonaram Jesus. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é a fonte das águas vivas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E com Paulo não foi diferente. Atos capítulo 14, verso 8, vai falar que Paulo também foi usado por Deus para curar pessoas. Ele foi usado de uma forma sobrenatural. Porém, o povo começou a oferecer sacrifícios a Paulo e a Silas. Perdão, a Paulo e a Barnabé, achando que Paulo e Barnabé eram os deuses da mitologia, naquela época chamado de Zeus e Hermes. Entende, irmãos? Quando Cristo não for suficiente, as pessoas buscarão suprir suas necessidades em si mesmas, em coisas e em pessoas. Quando Cristo não for nossa fonte de prazer, as pessoas sempre vão buscar
essa fonte de prazer em pessoas, em coisas e em si mesmas. O pão não é suficiente, a cura não é suficiente, a prosperidade não é suficiente. Só há uma coisa que é suficiente: Cristo, a fonte de prazer, aleluia. E se você não entender isso, se você não compreender isso, e se você não se render a isso, você vai passar como muitos que você tem visto. Passam anos e sai anos, eles não firmam. Passam anos e sai anos, eles não firmam. São como James e Jambres. São pessoas que são ensinadas constantemente, mas nunca aprendem, porque elas não vêm por Cristo. E infelizmente, uma das maiores realidades nessa noite é que hoje aqui em Rolândia tem N igrejas lotadas de pessoas que na sua grande maioria entraram dentro delas por qualquer outra coisa, menos Cristo. Entraram porque estavam desanimadas, entraram porque estão vindo de um luto, entraram por causa de uma quebra financeira, entraram porque não tinham o que fazer em casa, mas não entraram por causa de Cristo. E pasme você, elas vão sair daqui emocionadas, mas não transformadas. Elas vão sair daqui com seus olhos inchados de tanto chorar, mas com seus corações ainda vazios e secos. Porque a religião, ela tem o poder de tocar só naquilo que é emocional, só naquilo que é sensorial. Mas olha o que Deus falou, que a gente sente o Espírito aonde? No Espírito. Tem pessoas que entram aqui e se arrepiam tudo e falam: nossa, eu estou sentindo Deus. Não, você não está sentindo Deus, porque Deus é Espírito, Ele não é sentido na carne, Ele é sentido no Espírito. Mas o grande problema da igreja moderna é que ela tem tocado apenas aquilo que é carnal, aquilo que é superficial, porque ela tem deixado de pregar o Cristo crucificado, aquele que é suficiente para transformar a nossa vida. Quando Paulo encontrou esse Cristo, ele disse: eu aprendi a ter o que comer e a não ter o que comer. Eu aprendi a dormir numa cama boa e a dormir no chão. Eu aprendi a ter dinheiro no bolso e a viver na escassez. Eu tudo posso no Cristo, que é a fonte do meu prazer. Paulo está dizendo: nada disso mais me motiva, porque eu encontrei como aquele homem que encontrou um tesouro no campo. Ele vende toda a sua propriedade, ele vende os seus carros, e ele faz de tudo para adquirir aquele campo, não por causa do campo, mas por causa do tesouro que está enterrado naquele campo. Esse é o problema da nossa geração, de pessoas que vieram atrás do Cristo da igreja, pessoas que vieram atrás da igreja de Cristo, mas nunca conheceram o Cristo da igreja. Essa é a igreja de Colossos. Esses são os colossenses. A igreja de Colosso, ela estava sendo atacada por vãs filosofias. Vãs filosofias que dá a sensação de que sem ele nós podemos tudo. Sabe essa confissão de fé positiva? Eu posso, eu consigo, eu vou alcançar. Se você sonhou, você vai alcançar. Não. Sem ele nós não podemos nada. Pedro pregou a noite inteira, não veio um peixe. Jesus chega de manhã, Jesus fala assim: ei, joga a rede do outro lado. Ele diz, Pedro consigo mesmo: rapaz, eu sou pescador de peixe, eu já pesquei a noite inteira, não pesquei nada, hoje o mar não está para peixe. Mas Pedro abre mão da sua filosofia e fala: segundo a tua palavra eu vou lançar. Ele lança a rede e a rede vem cheia. E a pergunta dele depois é: ué, Senhor, por que nós não conseguimos pescar a noite inteira? E a resposta de Jesus é simples: porque sem mim nada podeis fazer. A mesma coisa aconteceu quando eles foram expulsar demônios. Passaram a noite toda expulsando demônio, ficaram roucos de tanto tentar expulsar demônio. Aí de repente Jesus chega, e Jesus não está lá de dentro, o demônio sai. Os discípulos perguntam mais uma vez: por que nós não conseguimos expulsar? Jesus diz: porque sem mim nada podeis fazer.
Só que a igreja de Colossos está sendo atacada por essa vã filosofia, que dá a sensação, Alexandre, que sem Jesus a gente consegue. É por isso que a gente abandonou o lugar de oração. Porque quando a gente tinha Jesus como suficiente, a gente resolvia a nossa pendência de joelho. A gente ia para o joelho chorar. Senhor, se o Senhor não alcançar o coração do meu marido, eu não alcanço. Senhor, se o Senhor não alcançar o coração da minha esposa, eu não tenho poder para alcançar. Senhor, se o Senhor não abrir as portas, eu não consigo entrar. Senhor, se o Senhor não destravar o processo que está há anos, eu não consigo acessar. Nós resolvíamos tudo no joelho, porque nós entendíamos que sem Jesus nós não conseguíamos nada. Hoje é raro os crentes que resolvem no joelho. É raro, irmãos. De você para você mesmo, qual foi a última coisa que você resolveu de joelhos? Sabe que agora a gente consegue resolver no cartão. Nós passamos o cartão. Antigamente não tinha cartão para passar, daí nós passávamos os joelhos. Falava, Senhor, não tem cartão, não tem quem empresta dinheiro. E sabe o que acontecia, Tiago? Do nada vinha a provisão de Deus. Quantas vezes na missão, irmão, sendo missionário, do nada chegava alguém com uma compra. E eu não estou fazendo apologia à escassez e à miséria, eu estou falando de uma provisão, que era a resposta de alguém que estava de joelhos. De alguém que falava, Senhor, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Sem o Senhor eu não sei pregar, sem o Senhor eu não sei cantar, sem o Senhor eu não sei administrar, sem o Senhor não há alegria. Mas o problema da nossa geração é que ela faz tudo hoje sem Jesus. Por quê? Porque ela aprendeu a pregar, ela aprendeu a administrar, ela aprendeu a dirigir, ela aprendeu, irmãos, a vã filosofia de que você tem o domínio. Essa igreja aqui estava sendo atacada pelo culto aos anjos, poderes cósmicos, fazendo eles acreditarem que as forças cósmicas eram tão poderosas como Cristo, afastando da suficiência de Cristo. De um modo sutil, estavam colocando a pessoa e a obra da redenção de lado. Sabe, acreditando, eu não tenho nada contra o óleo ungido, mas tem pessoas que colocaram mais, a sua fé mais no óleo ungido do que no Cristo que unge. Tem gente que colocou mais a fé no paninho, na rosa. Irmão, eu fui uma época assim, eu tinha uma nota de R$10 de plástico dentro da minha carteira, e a minha mística era, enquanto essa nota estiver aqui, nunca vai faltar dinheiro. Crente místico. Fala, pessoal do lado, eu conheço um. Simpatia, né? Aquelas simpatias doidas. Não pode passar debaixo da escada. Não pode voltar pelo caminho que entrou. Eu estava na casa de um crente uma vez, eu estava assistindo um jogo. Olha, o jogo de futebol. Acho que era semifinal, Corinthians e Santos na Libertadores. No intervalo ele foi lá e buscou uma cabeça de alho e colocou em cima da televisão. Eu olhei para aquilo e falei, crente, o que é isso? Ele falou, não, isso aqui é para secar. Para tirar. Eu falei, tá repreendido esse nome de Jesus. Algo místico ainda sobre ele. Cristo não é suficiente. Tem que ter Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e o óleo. É Cristo e o bracelete. É Cristo e a música. É Cristo e não tem gente que é aquela música. É Cristo e mais alguma coisa. Eu vou te falar nessa noite uma coisa. Se Cristo não for suficiente, não tem nada mais que possa ser. Nada. É Cristo e a igreja branca. É Cristo e a igreja preta. Porque agora é isso, irmão. O crente não amadurece nunca. Há 10 anos atrás, quando eu vim para Jesus, eu estava falando de tatuagem, do tamanho da saia. A saia tem 5 dedos para debaixo do joelho. As irmãs não podiam entrar na igreja com blusa de alcinha. Aí 10 anos passou, agora o negócio é a igreja da parede preta. Os irmãos, até quando nós não vai amadurecer? Olha para a pessoa que lá e fala assim, até quando? Nós vai ficar na piscina de bolinha.
É quando, irmãos? É sempre Cristo alguma coisa. Olha lá na sua igreja, que cor que é, irmão? Lá na igreja tem Cristo. Esquece a cor da parede, esquece umas coisas. É Cristo, lá prega Cristo. Vai lá os irmãos adentro, lá não, os irmãos é Cristo, é Cristo. Mas que tipo de música que canta? Canta o binário, não, ela canta a música de Cristo. Cristo é suficiente. Meu Deus, é sempre agora. Não é mais Cristo. Agora é roupa, é a cor da parede, é o estilo de música, não é Cristo, irmão. Está falando sobre Cristo, está pregando Cristo, está evidenciando Cristo. As famílias mostram Cristo, tem Cristo nas crianças. Se for assim, eu estou lá, aleluia. Essa geração, irmãos, mística. Essa geração, irmãos, que está colocando em si mesmo e tirando de Cristo. Eles estavam levando o povo a colocar em outras coisas, em outras questões, e não a pessoa de Cristo. Levando a igreja de Colossos sempre a buscar por algo mais. E diante disso, Paulo convida a igreja a voltar para a simplicidade do Evangelho e olhar para Cristo como centro de todas as coisas. Esses dias são dias de voltar para a simplicidade do Evangelho, onde Cristo era o centro de todas as coisas. Tirar de nós esse culto à personalidade. Não é quem vai vir pregar, é o que vai ser pregado. Vai ser Cristo? Então eu estou lá. Esse é o dia, irmãos. As igrejas cá estão buscando performance. Quem vai pregar? Um dia os missionários americanos mandaram uma carta para os missionários na Índia. E a carta estava escrita assim: nós da América estamos orando pela pobreza financeira da Índia. Aí o Singh, missionário da Índia, mandou uma carta de volta para a América. Falou: enquanto vocês estão orando pela pobreza financeira da Índia, nós estamos orando pela pobreza espiritual da América. Porque aqui para encher a igreja, a gente não precisa trazer pregador. Aí vocês têm que fazer marketing, vocês têm que fazer panfletos.